Desde que o homem se começou a sedentarizar, isto é, fixar no território, desde que o homem abandonou uma vida nómada de recolha daquilo que a natureza lhe dava, da caça, e passou a ser produtor, agricultor, pastor, que os nossos antepassados começaram a concentrar-se também do ponto de vista populacional, urbanístico. Começaram a surgir as aldeias e depois as cidades. E há um aspecto nessa história, com já quase 8.000 anos, em alguns casos, já próximo de 10.000 anos, das cidades, dos primeiros povoados, uma característica que atravessa todos estes milhares de anos e que é também presente na cidade do Porto, como em todas as cidades. Uma história muitas vezes esquecida e que, no entanto, sempre foi vital para o sucesso e para a manutenção destes povoados. Uma história, não raras vezes, verdadeiramente subterrânea. Tem a ver com a questão do saneamento. Sempre foi vital, dada esta concentração das pessoas nestes povoados, arranjar uma forma, não só de se abastecerem de água, mas também de fazerem escoar os lixos, as águas sujas, os dejetos. Hoje, quando percorremos, como aqui, o centro histórico do Porto, encontramos as tampas de saneamento, velhas tampas de saneamento em alguns casos. E, no entanto, estamos perante estruturas muito recentes. O estabelecer de uma rede de abastecimento de água pública ao domicílio e também uma rede de saneamento é algo muito recente na longa história da cidade do Porto. Um povoado que há mais de 2.500 anos começou a encavalitar nestes afloramentos rochosos, a Pena Ventosa, o Morro da Sé. E desde muito cedo que de facto foi necessário arranjar forma de tratar estas águas sujas. Como vos dizia, a rede de saneamento só surge no Porto a partir dos finais do século XIX. Foi lançado um concurso internacional. Seria uma empresa francesa a vencer esse concurso e ser responsável durante várias décadas pelo estabelecer destas redes de água e de saneamento. A Compagnie des Eaux pour l'Étranger, a Companhia das Águas para o Estrangeiro. Uma concessão de 100 anos, mas ao fim de algumas décadas a Câmara do Porto não estava contente com o serviço e na década de 30 acabou por municipalizar isso, dando origem aos serviços municipalizados. Mesmo assim, a origem desta rede montada por essa companhia francesa faz com que ainda hoje as pessoas digam que vão pagar a água à companhia ou que bebem a água da companhia. Desde os anos 30, que não há nenhuma companhia, mas sim os serviços municipalizados hoje, as águas do Porto. Mas é relevante estas marcas, estas memórias ligadas ao abastecimento de água e à rede de saneamento. Passamos por cima destas tampas e de facto, nem nos apercebemos dessa história relevante que a cidade desenvolveu ao longo de séculos para resolver estes problemas do saneamento. Durante muito tempo, a cidade do Porto, como outras cidades em Portugal, era conhecida pelo Água Vai. O que era isso da Água Vai? Então, as pessoas com as suas águas sujas em casa vinham até às janelas e atiravam essas águas para a rua. Primeiro gritavam para avisar os transeuntes de água vai, não fossem ser atingidas por esses dejetos e por essas águas conspurcadas. Era, aliás, curioso, um aspecto muito interessante, que durante muito tempo a forma de limpar as ruas dessas águas que eram atiradas e do lixo doméstico, numa época em que não havia ainda os plásticos, o alumínio, mesmo o papel em abundância, como hoje temos no nosso lixo doméstico, não deixa de ser interessante pensar que durante muito tempo a Câmara Municipal utilizava como serviço de limpeza nada mais, nada menos do que uma vara de porcos, que todos os dias, no final do dia, era libertada pelas ruas da cidade e que iam assim limpando o Porto. Um outro aspecto interessante deste velho urbanismo da cidade tem a ver com as atividades artesanais mais poluentes, as que largavam muitos fumos, maus cheiros, águas sujas e que tendiam a ser localizadas, já com alguma preocupação urbanística, do lado de fora das muralhas. No tempo
em que a muralha do Porto não é ainda a muralha fernandina do século XIV, mas uma muralha bem anterior. Este sítio onde nós nos encontramos, os Pelames, ficava do lado de fora da cidade. Os Pelames. O topónimo lembra-nos, afinal, uma dessas atividades que aqui era desenvolvida. O trabalho das peles, os Pelames, que era de facto uma atividade mal cheirosa. E daí esta preocupação em que os dejetos resultantes dessa atividade ficassem do lado de fora da urbe. Mas há outros casos curiosos. Tal como o tratamento das peles, os cortumes, havia uma outra atividade importante na cidade do Porto que provocava também maus cheiros, fumos e águas sujas que tinham que ser escoadas. E que por isso essa atividade se desenvolvia do lado de fora das muralhas. Era a atividade dos ferreiros. A encontramos na Rua da Banharia. E uma rua que na Idade Média é por vezes identificada como a Rua dos Ferraris, isto é, a rua onde se concentravam os ferreiros. E o que é curioso é que mesmo a atual designação, a Rua da Banharia, em boa verdade deveria-se pronunciar Rua da Bainharia, porque um dos produtos, de alguma forma afamados, que era produzido pelos ferreiros do Porto, eram as espadas e a respectiva bainha, dizemos desembainhar uma espada. E por isso, devido à grande concentração de produtores de espadas e bainhas, daí a bainharia. Ora, esta atividade dos ferreiros provocava de facto águas sujas, além, obviamente, de muita escória de ferro, carvões, cinzas, que as escavações arqueológicas que têm aqui sido desenvolvidas nos últimos anos sistematicamente revelam. Mas para que essas águas desaparecessem daqui rapidamente, elas eram escoadas para o Rio de Vila. Estamos aqui num cruzamento muito interessante, o cruzamento da Rua da Bainharia com a Rua da Ponte Nova. Ora, este topónimo Ponte Nova evoca-nos exatamente uma característica que desaparece do Porto a partir do século XVIII e de modo evidente no século XIX, e que era esta circunstância da cidade, da velha cidade, se desenvolver em dois morros. Este, o Morro da Sé, ou da Pena Ventosa, e também, em frente, o Morro do Olival, ou o Morro da Vitória, desde o século XVIII, dominado bem lá no alto pela Torre dos Clérigos. Mas entre um morro e outro passava um rio, o Rio de Vila, que continua a passar, hoje não o vemos, que está oculto, canalizado sob a Rua Mouzinho da Silveira, e ligando um morro ao outro. Por cima desse Rio de Vila havia várias pontes. Aqui, bem no fundo, havia uma dessas pontes, a Ponte Nova, mas havia outras. Bom, mas é exatamente este Rio de Vila que passava na base das duas grandes elevações que durante séculos caracterizaram a cidade. Esse rio era para aí que corria grande parte dos dejetos, dos esgotos, do saneamento da cidade. E por isso o Rio de Vila foi durante muito tempo, com efeito, um esgoto a céu aberto. Para lá dos dejetos domésticos, para lá das águas sujas que resultavam das produções artesanais, como vimos, dos ferreiros ou dos cortumes, a cidade confrontava-se também durante séculos com um outro problema. Uma malha antiquíssima como esta, repleta de ruas, vielas, congostas, escadinhas, com muitos recantos. Ora, os recantos eram muitas vezes utilizados por quem se encontrava um pouco mais apertado, com a bexiga, enfim, mesmo a pedir para ser aliviada. E por isso, era muito habitual as esquinas destas ruas e vielas de serem aproveitadas para esse fim. Mas, de um modo muito sábio, a cidade e os seus habitantes resolveram o problema.
E por isso multiplica-se um pouco por todo o centro histórico e não só, estruturas deste tipo. Estes maciços que ocupam as esquinas, evitando por isso que quem estivesse com a bexiga um pouco mais apertada utilizasse estes recantos. As questões, as políticas de higiene, de salubridade, vão ter um grande desenvolvimento na cidade do Porto na segunda metade do século XIX. Tem tudo muito a ver com o novo regime que havia saído da guerra civil entre os liberais e os absolutistas que havia marcado a primeira metade do século de 800. Com efeito, os liberais, no esforço de modernização da cidade, preocupado muito também com estas questões da salubridade, vão desenvolver um conjunto de medidas que visam exatamente essa qualificação da urbe. Passa, por exemplo, olhem, pela criação de mercados. Até aí, os vendedores de produtos, nomeadamente comestíveis, espalhavam-se pelas ruas da cidade, mas agora para um maior controlo dos fiscais, por uma questão de salubridade, espaços que tivessem boas condições para o comércio de produtos alimentares, são criados os mercados, como o mercado do Bolhão, o mercado do Anjo, ou mais tarde, o mercado de Ferreira Borges. Mas é também nessa segunda metade do século XIX, como nós bem sabemos, vão ser tomadas outras medidas ligadas à higiene e há políticas de saúde pública. Algumas foram muito impopulares, como por exemplo a criação dos cemitérios públicos, acabando-se com a permissão de enterrar as pessoas no interior das igrejas. São também os liberais que vão passar a impor o registro e a inspeção regular das mulheres toleradas, das prostitutas. Vão também desenvolver um conjunto de fiscais para avaliarem a forma como os equipamentos incomodativos, isto é, as fábricas, estariam a afetar ou não a vizinhança. Bom, e é no meio de tudo isto que nós vemos também surgir um grande conjunto de instalações sanitárias públicas, um pouco por toda a cidade, nomeadamente nos sítios onde as pessoas mais se concentravam, como era o caso dos mercados, dos jardins, vão surgindo instalações sanitárias nesta preocupação de higienização da cidade. Instalações sanitárias que nessa segunda metade do século XIX e ainda no início do século XX se vão caracterizar pelo aparecimento de uma série de estruturas, diríamos hoje, de mobiliário urbano, caracterizados pelo seu trabalho metálico, os famosos urinóis, algumas peças belíssimas de arte que chegaram até aos inícios do século XXI. Aqui, junto ao mercado Ferreira Borges, encontramos ainda antigas instalações sanitárias, ainda com alguma componente metálica que nos lembra essas antigas instalações sanitárias. Fazem também parte da história, da memória e do património da cidade. O desenvolvimento de instalações sanitárias em espaços públicos da cidade, que se foi desenvolvendo ao longo dessa segunda metade do século XIX e ainda nos inícios do século XX, não se limitou, no entanto, aos espaços mais concorridos da cidade, como as grandes praças, os mercados, como vimos, por exemplo, a propósito do mercado Ferreira Borges. Com efeito, as autoridades da cidade vão também começar a preocupar-se em desenvolver este tipo de apoio, este mobiliário urbano, noutros espaços, nomeadamente aqueles que se caracterizavam características de algum lazer.
as instalações sanitárias, os mictórios, vão-se começar também a multiplicar, por exemplo, nos jardins, espaços igualmente muito populares, mas também em alguns espaços quase de elite. E se falamos de um espaço ajardinado de elite na cidade, de imediato nos recordamos do Palácio de Cristal, que também desde bem cedo vai ter instalações sanitárias. E claro, aqui, o Jardim do Passeio Alegre. Claro que um e outro são espaços transversais, no sentido em que eram concorridos por toda a população, mas o Jardim do Passeio Alegre estava claramente relacionado com essa elite dos finais do século XIX, que se deslocava de início sazonalmente, depois do modo definitivo, para a Foz, para vir aos banhos. E é uma antiga zona quase areal, onde durante muito tempo se caracterizava pelo estender das redes, pela colocação dos barcos da comunidade pescatória da Foz, vai se transformar ao longo do século XIX, nomeadamente na sua segunda metade, num extenso e belo jardim, concebido por Jerónimo Monteiro da Costa. Ora, este jardim, o Passeio Alegre, onde os veraneantes se passeavam ao fim da tarde e onde vamos ver surgir algum mobiliário urbano importante, como é o caso do Coreto, junto do qual há um bocado passamos, é aqui que em 1910 vai surgir aquele que é indiscutivelmente o mais qualificado, em alguns aspectos verdadeiramente notável, espaço de instalações sanitárias públicas da cidade do Porto. Vale bem a pena irmos ao interior destas instalações que até se encontram, em algumas das suas áreas, musealizadas pela Câmara Municipal. São, de facto, para a época, já lá vão mais de 100 anos, instalações sanitárias muito qualificadas, respondendo à elite social que frequentava esta área da Foz, que aqui vinha a banhos. Uma área de lazer. E reparem, aqui nas instalações masculinas, até o próprio mictório, de algum modo, nos evoca as peças termais. Originalmente, aqui no alto, circulava a água que constantemente ia passando na estrutura, lembrando-nos mesmo essas estruturas, esses beberedos das termas. Mas a qualidade destas instalações também se pode notar na própria decoração, no investimento decorativo que aqui foi feito. São evidentes os azulejos nas paredes, quer interiores, quer exteriores, e também o próprio pavimento, repleto de marcas dessa Art Nouveau, a arte nova, que então marcava do ponto de vista artístico a Europa. As instalações sanitárias qualificadas, que se pode também observar na própria qualidade da louça sanitária utilizada, de origem estrangeira, com decorações muito, muito interessantes. A verdade é que, apesar de todas estas instalações sanitárias, dos mictórios, que se foram multiplicando ao longo da cidade, a verdade é, dizia, que sempre houve, continua a haver, algumas bexigas, nomeadamente masculinas, muito irrequietas e, por vezes, de tão apertadas, que continuou a existir a tentativa de ir fazendo o xixizinho em sítios recatados. Ora, também vimos que, para obstar esse problema, as esquinas da cidade foram sendo preenchidas com aquelas estruturas para evitar exatamente esse servicinho. A esse propósito, há uma história muito curiosa que ocorreu aqui,
neste que é um monumento património da humanidade. A ponte de Luís I, este fabuloso projeto da arquitetura e da engenharia do ferro, da autoria de Teófilo Seyrig, que aqui nasceu no final do século XIX, uma estrutura emblemática da cidade do Porto. Uma ponte que, em meados do século XX, começava a mostrar preocupantes sinais de corrosão. E, em 1954, o engenheiro Edgar Cardoso, que se viria posteriormente a notabilizar como o engenheiro que concebeu obras marcantes como a Ponte da Rábida, a Ponte de São João e pontes por todo o mundo. Bom, mas em 1954 foi ele que foi incumbido de fazer as obras de restauro nesta ponte. Tentar resolver esses problemas de corrosão, nomeadamente da corrosão eletrolítica que resultava da passagem no tabuleiro superior do elétrico e das suas descargas. Aliás, em grande parte, Edgar Cardoso acaba por ser o grande responsável por, a partir daí, se incentivar mais o uso do trolley-carro, uma vez que ele disse que para resolver o problema da corrosão aqui na ponte tinha que se retirar a passagem do elétrico no tabuleiro superior e foi substituído exatamente pelos trolley-carros. O que muita gente não sabe é que havia, no entanto, aqui um outro problema de corrosão. E assim tem a ver exatamente com esta questão das bexigas. É que, à noite, muitos dos cavalheiros que frequentavam os bares, quer do Porto, quer aqui da Ribeira, quando depois cruzavam a ponte e um pouco mais apertados, resolviam fazer o seu xixizinho. Só que não podiam fazer aqui, a meio do tabuleiro. O vento iria impedi-los, estariam demasiado expostos. E por isso utilizavam exatamente a parte final do tabuleiro, junto da área granítica dos pegões da ponte. Era sempre um cheiro nauseabundo e também de corrosão. Mas o gênio de Edgar Cardoso conseguiu resolver isso de um modo verdadeiramente genial. Era este o lugar de todos os problemas, o sítio da corrosão. E a solução de Edgar Cardoso é, de facto, genial. Ele, aproveitando a mesma cor da ponte, coloca aqui umas chapas metálicas com esta dobra. Ou seja, quem aqui, durante a noite, protegido pelos pilares, procurasse fazer o seu servicinho, via-o devolvido exatamente para as suas calças. Discreto, eficaz até aos dias de hoje. E isto tem muito a ver com esta genialidade prática de Edgar Cardoso, que se veio a demonstrar em muitas outras obras. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Este programa foi patrocinado por World of Discovery.